Policiais ameaçam uma mulher negra em sua bicicleta em um posto de gasolina e então descobrem que ela é uma oficial do exército trabalhando disfarçada. O encontro tenso entre autoridades revela camadas inesperadas de identidade e poder que mudarão a percepção de todos os envolvidos. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O sol castigava o asfalto naquela tarde em Fredericksburg, criando ondas de calor que distorciam a visão. Naomi Carter ajustou os óculos escuros enquanto sua mão firme direcionava a mangueira para o tanque da supermoto preta. O combustível fluía com um chiado constante, misturando-se ao som abafado de um blues melancólico que escapava das caixas de som do posto de gasolina. A capitã observou discretamente os arredores. Clientes regulares lançavam olhares curiosos em sua direção. Uma mulher negra sozinha em uma moto de alta cilindrada não era visão comum naquela periferia da Virgínia. Ela captou cochichos e expressões desconfiadas, mas manteve a postura inabalável, resultado de anos de treinamento militar. O calor grudava o tecido da camiseta às suas costas, enquanto o odor de gasolina e asfalto quente preenchia o ar. Naomi checou as horas no relógio de pulso. Estava adiantada para seu próximo ponto de contato, o que significava tempo suficiente para completar o abastecimento sem pressa. Seus dedos tamborilaram no assento de couro enquanto calculava mentalmente a rota que seguiria. Foi então que o som de pneus freando bruscamente cortou a monotonia da tarde. Um Ford Explorer da Polícia Estadual estacionou a poucos metros, luzes piscando em vermelho e azul, chamando atenção desnecessária. Os oficiais Ray Danner e Lucas Harper emergiram do veículo com a confiança típica de homens acostumados a impor autoridade sem questionamentos. "Documentos?" ordenou Danner, aproximando-se com passos pesados e mão pousada sobre o coldre. Seu rosto avermelhado pelo calor exibia uma expressão de desdém mal disfarçado. "Agora." Naomi desligou a bomba de combustível com calma estudada, colocando o bico de volta no suporte. Seu olhar encontrou o do policial sem hesitação ou medo. Anos de operações militares haviam ensinado a capitã a ler pessoas, e o que via em Danner era um homem embriagado não pelo álcool, mas pelo poder que o distintivo lhe conferia. Harper permanecia alguns passos atrás, observando os clientes que agora paravam para assistir ao confronto inesperado. Seu semblante demonstrava menos hostilidade, mas a mesma determinação em seguir o protocolo estabelecido por seu parceiro. "Posso perguntar qual é o problema, oficial?" A voz de Naomi saiu controlada, nem submissa nem desafiadora. Ela manteve as mãos visíveis, sabendo que qualquer movimento brusco poderia ser mal interpretado. "Os documentos primeiro, perguntas depois", retrucou Danner, a arrogância palpável em cada sílaba. Ou, "Temos um problema aqui!" O ar entre eles carregou-se de tensão, enquanto o rádio continuava a tocar blues, uma trilha sonora irônica para o drama que começava a se desenrolar sob o sol escaldante da Virgínia. O oficial Ray Danner circulou ao redor de Naomi Carter como um predador, seu olhar percorrendo a moto esportiva com desconfiança mal disfarçada. Ao seu lado, Lucas Harper mantinha uma postura mais contida, mas igualmente vigilante. "Essa moto é sua mesmo, moça. Parece cara demais para alguém como você", provocou Danner, enfatizando o "você" com um tom que deixava claro o que realmente queria dizer. "Todos os documentos estão em ordem, senhor", respondeu Naomi com uma calma glacial, sua voz controlada contrastando com a tensão que pulsava em suas têmporas. "E esse sotaque? Você não é daqui de Fredericksburg", continuou o policial, aproximando-se mais. "O que está fazendo neste bairro?" "Estou apenas abastecendo meu veículo", respondeu ela, mantendo o olhar fixo nos olhos do oficial. Não sabia que precisava de justificativa para isso. Ao redor deles, clientes do posto começavam a perceber o confronto. Um adolescente foi o primeiro a sacar o celular, seguido por uma mulher no caixa e um idoso próximo às bombas. Em segundos, pelo menos 5 dispositivos gravavam a cena, luzes vermelhas piscando como pequenos alertas. Harper notou as câmeras e tocou o ombro do parceiro, mas Danner parecia alimentado pela audiência crescente. "Vou precisar verificar seus antecedentes. Mãos para trás", ordenou, sacando as algemas do cinto com um movimento teatral. "Qualquer movimento brusco e terei que usar força." Os espectadores se aproximaram mais, murmúrios de indignação crescendo como uma onda. Naomi respirou fundo, mantendo-se ereta e digna. "Oficial Danner", disse ela, pronunciando o nome que lera no distintivo. "Antes que cometa um erro que vai se arrepender,
Sugiro que olhe isto. Com movimentos lentos e deliberados, a capitã abriu o bolso interno de sua jaqueta e retirou sua carteira militar, estendendo-a para que ambos os policiais pudessem ver. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Capitã Naomi Carter, serviço ativo, estou em missão oficial, declarou com autoridade tranquila, mas seus olhos transmitiam uma mensagem clara. Não recuaria. Harper empalideceu visivelmente enquanto seu parceiro ficou paralisado, as algemas ainda penduradas em seus dedos agora hesitantes. O público ao redor começou a murmurar mais alto, smartphones erguidos captando cada segundo do confronto. Capitã, eu... gaguejou Danner, sua arrogância anterior evaporando rapidamente. Sugiro que reconsidere sua abordagem oficial, interrompeu Naomi, sua voz baixa mas audível para as câmeras ao redor. Ou prefere explicar ao seu superior por que está assediando uma oficial do exército em serviço? As luzes vermelhas de gravação piscavam como estrelas furiosas na penumbra do tiro. Posto de gasolina, testemunhas silenciosas de um momento que, em questão de horas, percorreria o país inteiro. O vídeo capturado no posto de gasolina viralizou em questão de horas. As imagens de Naomi Carter enfrentando os policiais com dignidade inabalável percorreram todas as plataformas digitais. No Twitter, hashtags como Justiça para Naomi e Process por Polícia Sob Olhar dominavam os trending topics nacionais, enquanto grupos de WhatsApp compartilhavam o vídeo acompanhado de comentários indignados. É mais um caso de abuso de autoridade com viés racial, declarou um comentarista da CNN enquanto exibiam o momento em que a capitã do exército apresentava sua identificação militar. Jornalistas de todos os veículos nacionais disputavam entrevistas exclusivas com a mulher que, sem saber, tornara-se símbolo de resistência contra o preconceito institucional. No quartel da Polícia Estadual, Ray Danner encarava a tela do computador com expressão sombria. Seu smartphone não parava de vibrar com notificações, mas ele ignorava deliberadamente. O policial sabia que sua carreira estava por um fio. Na sala ao lado, o capitão da unidade gritava ao telefone, tentando acalmar superiores que exigiam explicações imediatas. Danner, na minha sala. Agora! Ordenou o capitão, desligando bruscamente a chamada. Enquanto caminhava pelo corredor, o oficial sentia os olhares dos colegas, alguns de reprovação, outros de curiosidade mórbida. Pela janela, avistou as vans de emissoras de TV estacionadas em frente ao prédio. Repórteres aguardavam ansiosamente por qualquer migalha de informação. Lucas Harper observava a cena de sua mesa dividido entre sentimentos conflitantes. Tinha seguido as ordens de seu parceiro como sempre fazia, mas algo naquela abordagem o incomodava desde o início. A imagem da mulher negra, calma e digna diante da intimidação, não saía de sua cabeça. Precisamos conversar, disse Harper, abordando Danner quando este saiu da reunião com o capitão. Isso vai muito além de uma simples abordagem de rotina. Seu parceiro o encarou com olhos frios. Mantenha a boca fechada se sabe o que é bom para você. No entanto, a dúvida já estava plantada. Harper começou a questionar não apenas aquela ordem específica, mas todo o sistema que permitia tais comportamentos. Enquanto isso, em sua casa temporária em Fredericksburg, Naomi assistia à repercussão com sentimentos mistos. Não buscava fama nem exposição. Sua missão exigia discrição. Agora, seu rosto circulava em todos os noticiários. Seu smartphone tocou. Era Maya Ross, sua amiga de infância. Você está bem? Viu o que aconteceu? Todo mundo está falando disso. A capitã suspirou profundamente. O que começara como um incidente isolado, agora ameaçava expor muito mais do que abuso policial. Havia camadas de segredos que nem mesmo Maya poderia imaginar. O celular de Naomi Carter vibrou enquanto ela terminava de organizar seus relatórios. O nome do Pentágono piscou na tela, fazendo seu estômago apertar. Já era início da noite quando atendeu, reconhecendo imediatamente a voz grave do outro lado. Capitã Carter, precisamos de você em Washington, imediatamente. O coronel Matthews não esperou resposta. Um carro estará esperando em 1 hora. Naomi percebeu algo estranho no tom do ex-comandante. Não era apenas a formalidade militar habitual, havia uma tensão subjacente, como se ele estivesse sendo observado durante a ligação. Entendido, senhor. Alguma orientação específica para o debriefing? Apenas venha preparada para explicar o incidente, na íntegra. Matthews desligou abruptamente, deixando-a inquieta. A capitã jogou algumas roupas em uma mochila, verificou sua arma e trancou o apartamento.
O vídeo do confronto no posto de gasolina já havia viralizado, e seu rosto aparecia em quase todos os noticiários. Aquela exposição não estava nos planos, não quando ela trabalhava em uma operação que exigia discrição absoluta. Na estrada para DC, Naomi mantinha os olhos atentos ao retrovisor. Sua supermoto cortava a noite enquanto ela tentava organizar os pensamentos. O trabalho de meses investigando desvios de equipamentos militares poderia estar comprometido. Cada olhar de reconhecimento, cada fotografia compartilhada nas redes sociais diminuía sua capacidade de operar nas sombras. Droga, murmurou para si mesma, lembrando-se da expressão de Danner quando ela revelou sua identificação militar. Não era apenas surpresa, parecia quase decepção. Como se ele esperasse encontrar outra coisa. A intuição de soldado, afiada por anos de missões delicadas, gritava em sua mente. A abordagem no posto não tinha sido aleatória. O timing, a agressividade desproporcional, o fato de 2 policiais estaduais estarem tão longe de sua jurisdição habitual, nada disso parecia coincidência. Enquanto o Pentágono se aproximava no horizonte, imponente contra o céu noturno, Naomi sentiu o peso da solidão operacional. Maya estava em Richmond, absorvida em suas próprias investigações jornalísticas, sem saber que a amiga de infância estava prestes a enfrentar um interrogatório que poderia mudar tudo. A capitã estacionou o veículo e ajustou o uniforme. Se o coronel Matthews queria um debriefing completo, ele teria. Mas Naomi estava determinada a descobrir quem realmente havia orquestrado aquele teste público, porque sua experiência lhe dizia que, quando alguém no alto escalão quer expor um agente infiltrado, geralmente há algo muito maior em jogo do que simples relações públicas. Naomi Carter jogou a mochila sobre a cama de hotel, ainda sentindo o pulsar da adrenalina em suas veias. O quarto em Washington parecia seguro, mas a sensação de estar sendo observada não a abandonava. Seu celular vibrou. Uma mensagem anônima piscou na tela, repleta de jargão militar que poucos reconheceriam. Operação Águia Cinzenta comprometida. Teste de campo em Fredericksburg positivo. Agente exposto. A capitã sentiu um calafrio. Aquele não era um código qualquer. Era linguagem interna de operações especiais. Alguém estava dizendo nas entrelinhas que o incidente no posto de gasolina não fora coincidência, mas uma armadilha cuidadosamente planejada. Droga! Murmurou passando as mãos pelo rosto. A paranoia, companheira constante de agentes infiltrados, agora parecia justificada. Naomi vestiu um casaco e desceu rapidamente ao estacionamento onde sua supermoto preta aguardava. Com movimentos metódicos aprendidos em anos de treinamento, começou a inspecionar cada centímetro do veículo. Sob o banco, seus dedos encontraram o que temia, um dispositivo de rastreamento não maior que uma caixa de fósforos habilmente camuflado. Não era equipamento padrão militar, mas algo sofisticado, de uso restrito. Quem quer que a estivesse monitorando tinha acesso à tecnologia avançada e autorização para usá-la. De volta ao quarto, a militar iniciou uma varredura digital em seu notebook protegido. Anos investigando corrupção interna lhe ensinaram a seguir o dinheiro e os registros digitais. Acessou bancos de dados que oficialmente não deveria conhecer, usando credenciais que tecnicamente não possuía. Foi quando viu Iron Veil Systems. O nome aparecia discretamente em logs de acesso recentes do Pentágono, sempre próximo a arquivos relacionados à sua missão. Uma empresa terceirizada de defesa que ela nunca ouvira mencionar, mas que parecia ter interesse particular em suas atividades. Naomi respirou fundo, conectando os pontos. Se o coronel Matthews a convocara com urgência e agora descobria um rastreador em sua moto, as possibilidades eram sombrias. Ou seu ex-comandante estava tentando protegê-la, ou, mais provavelmente, era parte do problema. Ela fotografou o dispositivo e o deixou onde estava. Melhor deixar que pensassem que continuava desavisada. Enquanto isso, enviou uma mensagem cifrada para um contato seguro, solicitando tudo o que pudesse encontrar sobre a Iron Veil. A capitã olhou pela janela do hotel para as luzes da capital americana. Havia entrado nessa missão buscando expor corrupção e injustiça, mas agora percebia que o jogo era muito maior e mais perigoso do que imaginara. Quem quer que estivesse por trás da Iron Veil tinha acesso, poder e não hesitaria em usar ambos. Venham me buscar, pensou Naomi com determinação renovada. Estou esperando. O café estava quase vazio quando Naomi Carter empurrou a porta de vidro do pequeno estabelecimento em Richmond. Sentada no canto,
Com um notebook aberto e uma pilha de anotações, Maya Ross não havia mudado muito desde os tempos em que dividiam segredos no quintal da casa dos pais. O abraço apertado que trocaram parecia conter 20 anos de histórias não contadas. Você virou celebridade da noite para o dia, disse Maya, mostrando as notificações em seu celular. Meus editores estão loucos para uma entrevista exclusiva. Naomi sorriu discretamente enquanto se sentava. Não vim por isso. Preciso da sua ajuda como jornalista, não como amiga. A capitã deslizou pelo celular as fotos do rastreador encontrado em sua moto e os logs suspeitos da Iron Veil Systems. Maya estreitou os olhos, subitamente séria. Ela puxou seu próprio computador e mostrou a Naomi uma pasta digital marcada como Cargas Fantasmas. Estou investigando isso há meses, explicou a jornalista. Equipamentos militares somem das bases na Virgínia como se evaporassem no ar. Documentação perfeita, mas os materiais nunca chegam ao destino oficial. As duas mulheres passaram as horas seguintes conectando pontos. A Iron Veil, empresa que aparecia nos registros de Naomi, era apenas a ponta visível de uma operação sofisticada. Contratos terceirizados, assinaturas falsificadas e rotas de transporte alternativas formavam um quebra-cabeça complexo. Lembra quando roubamos aquelas maçãs do Sr. Peterson? Perguntou Maya de repente sorrindo. Você sempre foi a estrategista planejando cada movimento. E você sempre foi quem nos convencia a fazer a coisa certa no final, respondeu Naomi, sentindo o peso da nostalgia misturado com a urgência do presente. O momento de leveza logo cedeu lugar à gravidade da situação. Maya revelou que autoridades locais apareciam em transferências bancárias suspeitas, protegendo o esquema. Alguns nomes eram conhecidos, outros surpreendentes. Isso vai além de policiais corruptos, Naomi. Tem gente grande envolvida. A capitã sentiu um calafrio. O incidente no posto de gasolina não fora coincidência. Alguém queria testá-la, talvez expô-la. Vou te ajudar a desvendar isso, disse Maya, fechando o computador com determinação. Tenho contatos, acesso a documentos, posso fazer perguntas que você não pode fazer oficialmente. É perigoso, advertiu Naomi. Essas pessoas não hesitarão em silenciar quem ameaçar seus negócios. A jornalista sorriu com a confiança de quem já enfrentara ameaças antes. Desde quando isso nos impediu de fazer a coisa certa? Ao se despedirem, o abraço tinha outro significado. Não mais nostalgia, mas compromisso. Naomi observou a amiga se afastar, temendo que o entusiasmo jornalístico de Maya a colocasse na mira de pessoas poderosas. Mas precisava daquela ajuda. Sozinha, seria apenas uma militar problemática. Juntas, poderiam expor todo o esquema. Naomi Carter e Maya Ross instalaram-se em um quarto de hotel em Richmond, transformando-o em centro improvisado de investigação. Papéis espalhados pela cama, tela do computador aberta com documentos confidenciais e copos de café vazios marcavam 48 horas de trabalho intenso. Iron Veil Systems, murmurou Maya, apontando para um documento. Aparecem todos os registros de licitações. Militares, mas praticamente não existe na internet. A capitã assentiu, conectando mentalmente os pontos. A empresa fantasma era mencionada em documentos internos do Exército como fornecedora de tecnologia de ponta, mas os equipamentos nunca chegavam oficialmente às bases. Os registros mostravam transferências milionárias para contas offshore, aprovadas por oficiais de alto escalão. Precisamos de alguém que conheça essa empresa por dentro, disse Naomi, passando os dedos pelo cabelo com frustração. Maya sorriu, girando seu computador. Já encontrei. Elias Ward, engenheiro sênior que pediu demissão da Iron Veil há 6 meses. Segundo minhas fontes, ele saiu depois de questionar práticas internas. 3 horas depois, em um café discreto nos arredores da cidade, Naomi observava um homem de meia idade, óculos de armação fina e expressão nervosa entrar no estabelecimento. Elias escaneou o ambiente antes de sentar-se à mesa dela. Tenho apenas 15 minutos, disse ele sem cumprimentos. Ainda sou monitorado. A militar empurrou um envelope fechado. Sabemos sobre os desvios de equipamentos militares. Precisamos entender como funciona a operação. Elias hesitou, olhando para a porta repetidamente. Desenvolvi sistemas de rastreamento indetectáveis para o Exército, protótipos que deveriam equipar veículos em zonas de conflito. Sua voz baixou para um sussurro. Descobri que metade da produção era desviada para o mercado negro. Quando questionei, recebi um aumento e a sugestão de esquecer o assunto.
Quem autorizava os desvios? Perguntou Naomi. Assinaturas eletrônicas de coronéis, inclusive Matthews, respondeu o engenheiro tomando um gole de água com mãos trêmulas. A tecnologia é vendida para grupos paramilitares e cartéis. Os lucros são divididos entre executivos da Iron Veil e oficiais do exército. Maya, sentada discretamente 2 mesas adiante, fotografava documentos que Elias deslizava sobre a mesa. Estou arriscando tudo, sussurrou ele. Já recebi ameaças veladas, tenho uma família. Naomi olhou nos olhos dele. Também estou arriscando minha carreira e talvez mais. Mas se não pararmos isso agora, quem vai? O engenheiro respirou fundo, assentindo lentamente. Tenho backups de todos os registros de desvios. Posso fornecer acesso aos servidores da Iron Veil. Ele hesitou. Mas precisamos ser extremamente cuidadosos. Essas pessoas têm conexões em todos os níveis do governo. Quando se despediram, Naomi sabia que acabara de ganhar um aliado crucial e também que o perigo havia aumentado exponencialmente. A mensagem no celular de Naomi Carter chegou às 6 da manhã. O coronel Matthews solicitava sua presença no Pentágono para uma reunião às 9 horas, sem explicações adicionais. A capitã sentiu um aperto no estômago enquanto dirigia sua moto pela rodovia em direção a Washington, D.C., o vento frio da manhã não conseguindo esfriar. Seus pensamentos acelerados. No imenso corredor do Pentágono, Naomi manteve a postura impecável que anos de treinamento militar haviam moldado. O coronel a recebeu com um sorriso que não alcançava seus olhos. Capitã Carter, que bom vê-la, disse Matthews, gesticulando para que se sentasse. Você se tornou uma pequena celebridade. Não era minha intenção, senhor, respondeu ela, mantendo o tom neutro. Claro que não. O oficial superior folheou alguns documentos sobre a mesa. O incidente no posto de gasolina gerou complicações, mas também oportunidades. Enquanto Matthews falava sobre impacto midiático positivo e relações comunitárias, Naomi percebeu o que realmente estava acontecendo. O discurso elaborado escondia uma mensagem clara. Ela havia se tornado um problema. Acredito que sua missão atual precisa ser reavaliada, disse ele finalmente, o tom paternalista mal disfarçando essa ameaça. Talvez seja melhor você se afastar da investigação da Iron Veil por enquanto. Com todo respeito, senhor, estou próxima de descobertas importantes. Matthews sorriu novamente, aquele sorriso vazio que Naomi já conhecia bem. Precisamente por isso, capitã, você está chamando atenção demais. Na saída do Pentágono, ela notou imediatamente. Um homem de terno escuro a seguia a uma distância calculada. No estacionamento havia outro, agentes de inteligência sem dúvida. Naomi acelerou sua moto, fazendo curvas desnecessárias para confirmar sua suspeita. Eles continuavam lá, em um sedã preto discreto. Ao chegar em seu escritório temporário em D.C., a capitã trancou a porta e iniciou uma varredura completa do ambiente. Encontrou 2 dispositivos de escuta, habilmente escondidos. No computador, após quebrar uma senha que não deveria existir, descobriu uma pasta protegida contendo arquivos de monitoramento. Seu nome e o de Maya Ross estavam em destaque com relatórios detalhados de movimentos, ligações e encontros. Naomi sentou-se sentindo o peso da traição. O sistema que ela jurara defender agora a tratava como inimiga. As fotografias de vigilância mostravam ela e Maya na cafeteria em Richmond, Elias entrando em seu carro, até mesmo o momento em que abastecia sua moto naquela tarde fatídica. O telefone tocou, sobressaltando-a. Era Maya. Naomi, acho que estou sendo seguida, sussurrou a jornalista. Eu sei, respondeu a capitã, olhando para os arquivos na tela. Todos estamos. O sol já se punha quando Maya Ross encontrou o envelope marrom sobre sua mesa na redação do Richmond Times. Sem remetente, apenas seu nome escrito à mão. Ao abrir, sentiu o coração acelerar. Documentos financeiros detalhados revelavam transferências milionárias entre a Iron Veil Systems e 3 membros influentes do Comitê de Defesa do Congresso. Planilhas, extratos bancários e memorandos internos formavam um quebra-cabeça assustador de corrupção institucionalizada. A jornalista fotografou cada página com seu celular, enviando as imagens para um servidor seguro antes de guardar os originais em sua bolsa. Anos de experiência em reportagens investigativas lhe ensinaram a proteger fontes e evidências. Enquanto digitava furiosamente notas preliminares, não percebeu o carro escuro estacionando na frente do prédio. Já passava das 9 da noite quando Maya deixou a redação. No estacionamento quase vazio, 2 homens de terno se aproximaram.
O mais alto, de cabelos grisalhos, sorriu sem mostrar os dentes. Senhorita Ross, precisamos conversar sobre certos documentos que chegaram às suas mãos hoje, disse ele, mostrando brevemente um distintivo que Maya não conseguiu identificar. Seria prudente reconsiderar qualquer publicação sobre a Iron Valley. Há questões de segurança nacional envolvidas. O segundo homem permaneceu em silêncio, mãos nos bolsos, olhos fixos nela. A ameaça pairava no ar como fumaça. Estou apenas fazendo meu trabalho, respondeu a jornalista, segurando firme a alça da bolsa. Se tem preocupações, marquem uma entrevista oficial. Seria uma pena se sua amiga Naomi enfrentasse consequências por vazamento de informações classificadas, retrucou o homem. Ou se sua carreira terminasse prematuramente. Quando os homens finalmente partiram, Maya tremia. Dentro do carro, ligou imediatamente para Naomi. 20 minutos depois, as duas se encontraram em um café quase vazio. Naomi Carter ouviu o relato da amiga com expressão grave. A capitã do exército sabia que a ameaça não era blefe. O cerco estava se fechando. Eles sabem exatamente o que temos, concluiu ela, passando os dedos pela cicatriz em seu pulso, hábito que só aparecia em momentos de extrema tensão. E estão dispostos a qualquer coisa para nos parar. Maya empurrou seu café intocado para o lado. Quanto mais perto chegamos da verdade, mais perigoso fica. Não são apenas criminosos comuns, são pessoas no topo do governo. Naomi assentiu, observando pela janela. Justamente por isso não podemos recuar. Se pararmos agora, vencerão pelo medo, e continuarão vencendo. As duas mulheres trocaram olhares determinados. O preço da verdade estava ficando claro, mas ambas sabiam que o custo do silêncio seria infinitamente maior. O noticiário da manhã estampava o rosto tenso de Naomi Carter em todos os canais. Um novo vídeo do confronto no posto de gasolina havia vazado durante a madrugada, desta vez revelando ângulos que o primeiro registro não mostrava. A gravação original havia sido editada, omitindo detalhes cruciais. O momento em que Danner recebera uma ligação suspeita minutos antes de abordar a capitã e a presença de um terceiro homem que nunca apareceu nas imagens anteriores. Naomi assistiu à reportagem em seu quarto de hotel, os dedos apertando a xícara de café com tanta força que seus nós dos dedos embranqueceram. Não era coincidência. Alguém havia deliberadamente manipulado a narrativa e agora perdia o controle dela. Preciso falar com Harper, murmurou para si mesma, pegando seu telefone. 3 horas depois, em um parque afastado de Richmond, Lucas Harper caminhava nervosamente, olhando sobre os ombros a cada poucos passos. O policial parecia ter envelhecido anos em apenas alguns dias. Quando avistou Naomi sentada em um banco, hesitou visivelmente antes de aproximar-se. Não tenho muito tempo, disse ele sem sentar-se. Estão me vigiando. Quem está por trás disso, Harper? A voz dela era calma, mas seus olhos não desviavam do rosto dele. O homem passou a mão pelo cabelo úmido de suor, apesar do dia fresco. Foi uma ordem direta. Um teste de integridade, disseram. Deveríamos apenas verificar sua reação, ver se você manteria a postura ou quebraria o protocolo. Quem deu a ordem? Veio de cima, muito acima. Harper engoliu em seco. Danner recebeu a chamada diretamente do escritório do coronel Matthews. Tínhamos sua descrição, o modelo da moto, tudo. Naomi sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Seu próprio ex-comandante havia orquestrado aquela humilhação pública. Era para ser apenas uma abordagem rápida, mas Danner, ele sempre foi assim. Levou para o lado pessoal. Harper finalmente sentou-se derrotado. Ninguém esperava que viralizasse daquele jeito. Quando aconteceu, recebi ordens para ficar calado. E o novo vídeo? Não sei quem vazou. Talvez alguém com consciência pesada. Harper olhou diretamente para ela. Ou alguém que percebeu que o jogo é maior do que parece. Naomi assentiu lentamente. As peças começavam a se encaixar. Não foi apenas um incidente de racismo policial. Foi uma armadilha cuidadosamente planejada que saiu do controle. Eles estão testando sua lealdade, capitã. O policial levantou-se para partir. E agora estão testando a minha também. Enquanto o observava se afastar, Naomi compreendeu que havia sido peão em um jogo cujas regras ainda não conhecia completamente. Mas agora o tabuleiro estava exposto, e ela começava a enxergar todos os jogadores. Naomi Carter entrou no gabinete do coronel Matthews com passos firmes apesar da tensão que sentia. O oficial superior a recebeu com um sorriso ensaiado, oferecendo-lhe café enquanto explicava que sua missão havia sido ampliada estrategicamente.
A capitã manteve a expressão neutra, mas seu instinto militar soava alarmes. Então mostre-me a documentação oficial, Naomi solicitou com voz calma. O coronel hesitou por um segundo, tempo suficiente para confirmar suas suspeitas. Ele começou a falar sobre protocolos especiais e operações sensíveis, mas ela já não ouvia. Enquanto Matthews divagava, a militar acessou discretamente o sistema através de seu smartphone, confirmando o que temia. Seu nome não constava em nenhum registro oficial de operações de inteligência. Ela estava completamente exposta. "Estou sendo queimada, não é mesmo?" interrompeu, encarando seu superior. O homem ajustou a gravata, desconfortável. "Veja, Carter, às vezes sacrifícios são necessários para o bem maior." Ao deixar o Pentágono, Naomi sentiu o peso da traição. Anos de serviço leal reduzidos a peça descartável em um jogo que ainda não compreendia totalmente. Em seu apartamento temporário, espalhou todas as informações coletadas por Maya e Elias sobre a mesa. A jornalista havia enviado documentos sobre contratos superfaturados. O engenheiro contribuíra com registros técnicos de equipamentos desviados. Trabalhando pela madrugada, Naomi começou a conectar os pontos. Transferências bancárias para paraísos fiscais coincidiam com datas de assinatura de contratos da Iron Veil. O nome de Matthews aparecia em reuniões privadas com executivos da empresa, sempre omitidas dos registros oficiais. Em uma foto de evento corporativo, reconheceu o coronel ao lado do CEO da Iron Veil, ambos sorridentes, brindando com taças de champanhe. "Filho da mãe", murmurou sentindo o estômago revirar. Seu celular vibrou. Era Maya. "Estou sendo seguida", a jornalista disse a voz tensa. "Alguém vasculhou meu apartamento." Naomi fechou os olhos, respirando fundo. O cerco estava se fechando. Ela estava sozinha, traída pelo sistema que jurara defender, isolada de qualquer suporte institucional. Seu computador exibiu um alerta, tentativa de acesso remoto detectada. "Vamos nos encontrar no local que combinamos", instruiu a amiga. "Não confie em ninguém." Enquanto desligava, a capitã olhou para a parede onde havia organizado todas as evidências. Quanto mais descobria, mais perigoso se tornava seu caminho. Mas a sensação de isolamento apenas fortalecia sua determinação. Se o sistema a abandonara, ela o enfrentaria de fora, com a mesma disciplina e integridade que sempre a definiram. Elias Ward passou 3 noites sem dormir, os olhos vermelhos fixos na tela do computador, enquanto seus dedos deslizavam pelo teclado em sequências precisas. O engenheiro finalmente conseguira acessar servidores protegidos da Iron Veil Systems, empresa que um dia considerara seu lar profissional. Quando a planilha de entregas apareceu na tela, um suspiro de vitória escapou de seus lábios. "Naomi, encontrei algo que você precisa ver", disse ele por telefone, a voz trêmula de exaustão e adrenalina. 2 horas depois, Naomi Carter observava os arquivos em um café discreto de Richmond. A planilha revelava um esquema detalhado, datas, locais e valores. O que mais chamou sua atenção foi um código recorrente, Escolta RD 426. Não precisou de muito para conectar as iniciais a Ray Danner. "Ele está recebendo $50.000 por escolta", murmurou a capitã, deslizando o dedo pela tela. "Equipamentos militares desviados de bases na Virgínia, transportados sob proteção policial." O engenheiro assentiu, esfregando os olhos, cansados. "A Iron Veil usa a autoridade dele como escudo. Em troca, a empresa oferece favores limpos, empregos para familiares, contratos para amigos, tudo documentado como legítimo." Maya Ross chegou minutos depois, trazendo café forte para os 3. A jornalista examinou os documentos e sorriu com a determinação de quem vê uma grande reportagem se formando. "Há uma entrega marcada para depois de amanhã", apontou Naomi. "Porto de Alexandria, Pier 19, 2 da manhã." "É arriscado demais", protestou Elias. "Se eles descobrirem que vazei essas informações..." A militar colocou a mão no ombro do aliado. "Você já fez sua parte, agora é comigo." Naquela mesma tarde, Naomi preparou seu equipamento em seu apartamento temporário. Câmera de visão noturna, dispositivo de escuta e um colete à prova de balas sob o casaco escuro. Ela sabia que estava arriscando não apenas sua carreira, mas possivelmente sua vida. "Vou apenas observar e documentar", explicou para Maya pelo telefone. "Precisamos de provas concretas antes de envolver as autoridades federais." "E se Danner te reconhecer?", perguntou a jornalista, preocupação evidente em sua voz. "Ele não vai.
E você ficará no carro, a 300 metros, pronta para sair rapidamente se algo der errado. Enquanto a noite caía sobre a capital, Naomi verificou sua arma pessoal uma última vez. A tensão crescia em seu peito. Aquela poderia ser sua única chance de expor toda a rede de corrupção. O coronel Matthews, a Iron Veil, os políticos envolvidos, todos dependiam do silêncio das pessoas como Ray Danner, que executavam o trabalho sujo. Amanhã à noite, esse silêncio seria quebrado. Olhando pela janela para as luzes da cidade, Naomi sabia que estava prestes a cruzar um ponto sem retorno. A madrugada no porto de Alexandria trazia um frio cortante que penetrava até os ossos. Naomi Carter se movia como uma sombra entre os contêineres empilhados, seu coração batendo forte sob o colete à prova de balas. Ela havia escolhido o Porto 19, uma área menos monitorada, perfeita para operações clandestinas. Maya e Elias permaneciam à distância segura, dentro de um veículo escuro com equipamentos de vigilância. A jornalista ajustava a lente de sua câmera profissional enquanto o engenheiro monitorava frequências de rádio e coordenadas via satélite. Caminhão se aproximando pelo portão leste, sussurrou Maya pelo comunicador. Parece ser nosso alvo. Um caminhão de carga sem identificação parou próximo ao cais. Naomi registrou mentalmente cada detalhe enquanto se escondia atrás de uma pilha de caixotes. Não demorou para que um Ford Explorer familiar surgisse, estacionando a poucos metros. Ray Danner desceu do veículo policial acompanhado de outros 2 oficiais que ela não reconheceu. Começando a gravação, confirmou Elias. Temos visão clara dos suspeitos. A capitã observou quando 3 homens de terno se aproximaram. Um deles, de postura militar, cumprimentou Danner com familiaridade excessiva. Naomi reconheceu o emblema discreto da Iron Veil Systems em seu relógio de pulso. Os homens começaram a descarregar caixas sem identificação do caminhão. Pela forma como as manuseavam, Naomi deduziu que continham equipamentos pesados, provavelmente as tecnologias militares desviadas que Elias havia mencionado. Estou contando 6 caixas grandes, possivelmente armamentos, ela murmurou no comunicador, e pelo menos 8 pessoas envolvidas. De repente, luzes potentes iluminaram todo o cais. Sirenes cortaram o silêncio da madrugada enquanto agentes federais surgiam de todos os lados. O caos se instalou instantaneamente, gritos, ordens de rendição e o som de tiros ecoaram pelo porto. Polícia Federal, parados, mãos para cima! Naomi viu quando Danner, em pânico, tentou correr em direção a uma saída lateral. Com um impulso preciso, ela interceptou o policial, derrubando-o com uma técnica de imobilização militar. O homem lutou, mas ela manteve o controle. Acabou, Danner! Disse firmemente enquanto agentes se aproximavam para algemá-lo. Em questão de minutos, o porto estava tomado por viaturas. Dezenas de envolvidos foram detidos, incluindo 2 executivos da Iron Veil. Maya registrava tudo à distância, seu rosto iluminado pela adrenalina do momento histórico que presenciava. Enquanto observava os detidos sendo levados, Naomi notou que alguns nomes importantes não estavam entre os presos. O representante da Iron Veil que havia reconhecido conseguira escapar no tumulto, assim como vários oficiais de alta patente que ela sabia estarem envolvidos. A operação foi um sucesso, mas Naomi entendia que a verdadeira batalha apenas começava. Os peixes grandes ainda nadavam livres, protegidos por suas conexões e pelo sistema que juravam defender. Naomi Carter sentou-se ereta na cadeira de madeira, encarando os 9 membros da Comissão de Supervisão do Congresso. A sala de audiências secretas no subsolo do Capitólio tinha aquela austeridade proposital, paredes cinzas, luzes frias e o peso do silêncio oficial. Cada palavra seria registrada, mas nada sairia dali sem aprovação. Capitã Carter, por favor, detalhe exatamente o que testemunhou no Porto 19, solicitou a presidente da comissão, uma congressista de Massachusetts. Com precisão militar, Naomi apresentou o dossiê compilado nas últimas semanas. Documentos, fotos, registros bancários e depoimentos conectavam a Iron Veil Systems a políticos poderosos, incluindo 2 senadores do Comitê de Defesa. Sua voz não tremeu quando mencionou o coronel Matthews e sua participação direta na autorização das operações clandestinas. Estes arquivos mostram transferências de mais de 9 milhões de dólares para contas offshore vinculadas a membros do alto escalão, explicou a capitã, deslizando uma pasta pela mesa. Os congressistas trocaram olhares tensos. Um deles, visivelmente desconfortável, questionou repetidamente a confiabilidade das fontes.
Naomi percebeu o jogo de poder se formando diante de seus olhos. Na manhã seguinte, ao tentar acessar as cópias digitais que havia enviado ao sistema seguro do Congresso, a militar encontrou apenas mensagens de erro. Os arquivos haviam sido completamente apagados. Suas ligações para a comissão foram sistematicamente ignoradas ou transferidas para secretárias eletrônicas. Enquanto isso, na televisão nacional, o rosto confiante de Matthews dominava os noticiários. Foi uma operação meticulosamente planejada por meses, declarava o coronel em uma entrevista exclusiva. Nossos agentes de inteligência trabalharam incansavelmente para desmantelar esta rede criminosa. Sentada em seu apartamento temporário, Naomi assistia incrédula. O homem que havia orquestrado sua exposição agora se apresentava como arquiteto da justiça. Nenhuma menção ao seu nome, à sua investigação ou aos riscos que enfrentou. Ele está reescrevendo a história em tempo real, murmurou para si mesma. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Elias. Estão apagando rastros. Cópias de segurança? Naomi sorriu pela primeira vez naquele dia. Havia aprendido cedo que sistemas podem falhar, mas pessoas leais não. Maya guardava uma cópia física completa do dossiê em seu cofre na redação. Elias mantinha backups encriptados em servidores independentes. A capitã olhou para a sua tela, onde Matthews continuava seu monólogo heróico. O sistema tentava transformá-la em bode expiatório, mas subestimava sua capacidade de resistência. Os verdadeiros chefes do esquema ainda não entendiam que a batalha apenas começara. Ignorando as ameaças que se acumulavam em sua caixa postal e mensagens de voz, Maya Ross sentou-se diante do computador na redação do Richmond Times. Seus dedos voavam sobre o teclado enquanto finalizava a primeira de uma série de reportagens explosivas. Corrupção militar e racismo, a história não contada de Naomi Carter, estampava a manchete principal da edição matinal. O telefone não parou de tocar após a publicação. Políticos federais citados nominalmente exigiam retratação, enquanto a Iron Veil Systems emitia comunicados vagos sobre informações imprecisas. A jornalista, no entanto, tinha documentos, depoimentos e provas digitais suficientes para sustentar cada palavra impressa. Eles tentaram enterrá-la, mas não sabiam que ela era semente, escreveu Maya no segundo artigo da série, detalhando como a capitã do exército havia sido usada como bode expiatório por seus superiores. O texto explicava meticulosamente como Naomi havia descoberto a rede de corrupção, conectando os pontos entre o Pentágono, a empresa contratada e os policiais locais. A repercussão foi imediata. Em menos de 48 horas, o nome de Naomi Carter tornou-se trending topic nas unetamações, redes sociais. Hashtags como Justiça para Naomi e Fast-Rate Corrupção Militar dominavam as conversas online. Vídeos do confronto no posto de gasolina eram reexibidos em programas de notícias nacionais, agora com um novo contexto. Em Atlanta, centenas de manifestantes se reuniram em frente ao prédio federal, exigindo investigação independente. Em Nova York, ativistas projetaram o rosto de Naomi em prédios públicos, transformando-a em símbolo de resistência. Até mesmo em Fredericksburg, cidade onde tudo começou, moradores organizaram vigílias silenciosas. O caso Carter expõe não apenas um esquema de corrupção, mas a profunda ferida do racismo institucional em nossas forças de segurança, declarou um senador influente, pressionando por audiências públicas. Elias Ward, observando a repercussão de seu apartamento, enviou mensagem para Maya. Vocês conseguiram. Eles não podem mais esconder isso. O engenheiro havia fornecido documentos técnicos essenciais que comprovavam o desvio de tecnologia. Enquanto isso, o coronel Matthews concedia entrevistas cuidadosamente ensaiadas, tentando distanciar-se do escândalo. Suas declarações evasivas, no entanto, apenas alimentavam mais suspeitas. Na redação, Maya recebia flores de leitores e ameaças de processos no mesmo dia. Seu editor, inicialmente hesitante, agora prometia recursos adicionais para a investigação. Continue cavando, ele incentivou. Esta história lhe está apenas começando. Para Naomi, assistindo à distância, o sentimento era agridoce. Sua carreira militar estava comprometida, mas a verdade finalmente vinha à tona. A mulher que havia sido humilhada em um posto de gasolina agora inspirava um movimento nacional por transparência e justiça.
Enquanto a hashtag por Naomi Herói Nacional explodia nas redes sociais, Naomi Carter observava seu celular com um misto de gratidão e apreensão. Mensagens de apoio chegavam aos milhares, mas entre elas escondiam-se ameaças cada vez mais explícitas. Traidora, infiltrada comunista, destruidora de instituições, eram alguns dos rótulos mais brandos que recebia diariamente. Na manhã seguinte, um oficial de patente superior entregou-lhe um envelope oficial. Afastamento temporário por questões de segurança pessoal, dizia o documento assinado pelo próprio Pentágono. Naomi sabia traduzir a linguagem burocrática. Estava sendo silenciada. Eles estão protegendo a si mesmos, não a você, disse Maya ao telefone, sua voz carregada de indignação. O Richmond Times vai publicar mais detalhes amanhã. Não podemos recuar agora. A capitã suspirou, olhando pela janela de seu apartamento temporário. Um carro preto estacionado do outro lado da rua não disfarçava sua função de vigilância. Ela havia trocado de residência 3 vezes nas últimas 2 semanas após encontrar escutas em seu quarto de hotel e receber uma coroa de flores com um cartão ameaçador. Estou monitorando os Shedenomansen. Acessos aos seus arquivos, informou Elias durante uma videochamada criptografada. Alguém com credenciais de alto nível está tentando rastrear todos os seus contatos. O engenheiro parecia cansado, com olheiras profundas. Ele também pagava o preço por sua integridade, tendo sido colocado em licença administrativa da empresa de tecnologia onde trabalhava após seu nome aparecer em reportagens. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Naomi encarou o uniforme militar pendurado no armário. O que antes era símbolo de orgulho, agora representava um sistema que a traíra. Ela tocou a insígnia dourada, lembrando do juramento que fizera anos atrás. Para defender a Constituição contra todos os inimigos estrangeiros e domésticos, murmurou para si mesma. O dilema a consumia. Continuar lutando dentro de estruturas que a rejeitavam ou abandonar tudo pelo que trabalhou para buscar justiça por outros caminhos? Sua carreira militar, construída com tanto sacrifício, estava em ruínas, mas sua integridade permanecia intacta. Seu celular vibrou com uma mensagem de Maya. Venha para Richmond. Minha casa está segura. Elias também estará aqui. Naomi olhou uma última vez para o uniforme antes de colocá-lo em uma mala. Não sabia se voltaria a vesti-lo algum dia, mas tinha certeza de que continuaria honrando o que ele verdadeiramente representava. O sistema podia rejeitá-la, mas não poderia apagar a verdade que ela havia exposto. Com Maya e Elias como seus únicos aliados confiáveis, a capitã sabia que estava apenas no meio da batalha mais importante de sua vida. Naomi Carter atravessou os corredores do Pentágono com passos firmes, cada um ecoando sua determinação. Ela havia solicitado a reunião com o coronel Matthews através de canais oficiais, uma formalidade que contrastava com a tempestade que carregava dentro de si. Ao entrar no escritório, encontrou seu ex-comandante sentado atrás da mesa de mogno, sua postura impecável como sempre, mas com olhos que traíam certo nervosismo. Capitã Carter, que surpresa agradável, disse Matthews, gesticulando para essa cadeira à sua frente. Imaginei que estivesse ocupada com sua recém-adquirida fama. Não vim aqui para jogar conversa fora, coronel, respondeu Naomi, permanecendo em pé. Vim para ouvir de você diretamente por que me usou como peça descartável nesse jogo. O oficial superior suspirou, recostando-se na cadeira. Por um momento, pareceu considerar manter a fachada, mas algo no olhar determinado da capitã o fez mudar de ideia. Você é inteligente demais para acreditar que isso foi pessoal, respondeu ele finalmente. A Iron Veil representa contratos de defesa que movimentam milhões de dólares. Quando percebi o quanto você estava se aproximando da verdade, tive que tomar uma decisão executiva. Decisão executiva, repetiu Naomi com amargura. É assim que chama colocar uma oficial em risco deliberadamente? Me transformar em alvo? Matthews levantou-se caminhando até a janela que dava vista para o complexo militar. O sistema funciona assim, Carter. Sempre funcionou. Alguns sacrifícios são necessários para manter a estrutura intacta. A estrutura está podre, devolveu ela, aproximando-se. E você sabia disso quando me enviou para aquela missão, quando permitiu que Danner me abordasse naquele posto de gasolina. O coronel virou-se para encará-la. Não havia remorso em seu rosto, apenas o cálculo frio de quem jogava para vencer, independente das regras. Você sobreviveu, não, e ainda ganhou notoriedade. Muitos dariam tudo por essa exposição. Naomi balançou a cabeça sentindo uma mistura de decepção e libertação.
Eu jurei proteger meu país, não conspiradores e ladrões. Eu não preciso do seu aval para ser íntegra. Ela caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se uma última vez. Sabe qual é a diferença entre nós dois, coronel? Você está preso a esse sistema. Eu acabei de me libertar dele. Ao fechar a porta atrás de si, Naomi sentiu o peso de anos de lealdade institucional se dissipando. Aquela conversa não havia sido apenas um acerto de contas, foi seu rito de passagem para uma nova fase, onde sua bússola moral não dependeria mais da aprovação de homens como Matthews. Flocos de neve caíam silenciosamente sobre Fredericksburg, transformando o asfalto escuro em um tapete branco e imaculado. Naomi Carter estacionou sua supermoto preta no mesmo posto de gasolina onde meses atrás havia sido confrontada e humilhada. O local estava praticamente deserto naquela manhã de inverno, com apenas o piscar ocasional da placa luminosa quebrando-lhe o silêncio. A capitã desligou o motor e permaneceu sentada por alguns instantes, observando seu reflexo distorcido no tanque metálico da moto. As cicatrizes invisíveis que carregava agora pareciam mais leves, como se o peso da injustiça tivesse sido parcialmente aliviado com a exposição da verdade. Ela removeu o capacete e deixou que alguns flocos pousassem em seu rosto, sentindo o contraste entre o frio da neve e o calor de suas memórias. Naomi caminhou até a bomba de combustível exata, onde Ray Danner havia exigido seus documentos com arrogância. Passou os dedos pela superfície gelada, relembrando como aquele momento aparentemente banal havia desencadeado uma tempestade que expôs corrupção, traição e racismo institucional. O posto, antes-cenário de sua humilhação, agora representava o início de uma jornada de resistência. Engraçado como os lugares não mudam, mas nós sim, murmurou para si mesma, observando como a neve suavizava os contornos duros daquele ambiente. A mulher olhou para o céu cinzento, pensando em Maya e nas reportagens que continuavam a repercutir pelo país. Pensou em Elias, que arriscara tudo para expor a verdade sobre a Iron Veil. Pensou até mesmo em Harper, que finalmente escolhera o lado certo da história, mesmo que tardiamente. Todos eles conectados por escolhas difíceis e consequências irreversíveis. Naomi respirou fundo, sentindo o ar gelado encher seus pulmões. O silêncio do posto coberto de neve contrastava dramaticamente com o caos daquele dia de confronto. Ela sorriu levemente ao perceber que não sentia mais raiva ou medo, apenas uma determinação tranquila e inabalável. Voltando à moto, a capitã ajustou suas luvas e olhou uma última vez para o posto. Este lugar não a definiria mais como vítima, mas como o ponto de partida de sua transformação. Ela havia enfrentado o coronel Matthews, sobrevivido às ameaças e mantido sua integridade intacta quando tudo ao seu redor desmoronava. Ligando o motor que rompeu o silêncio com um rugido confiante, Naomi sentiu-se pronta para deixar aquele capítulo para trás. O ciclo estava completo. A neve continuava a cair, apagando suas pegadas enquanto ela se afastava, decidida a traçar seu próprio caminho dali em diante. 3 meses após as audiências no Congresso, Naomi Carter recebeu sua dispensa oficial do Exército dos Estados Unidos. O documento chegou em um envelope simples, mas o peso daquele papel era imenso. Enquanto observava sua assinatura na linha pontilhada, a ex-capitã sentiu um misto de alívio e incerteza. 17 anos de serviço terminavam não com uma cerimônia, mas com um suspiro silencioso em seu apartamento em Fredericksburg. Você já pensou no que vem depois? A pergunta de Maya Ross ecoava em sua mente enquanto organizava a pequena caixa com seus pertences militares. A jornalista havia se tornado uma figura nacional após suas reportagens no Richmond Times, recebendo até uma indicação ao prêmio Pulitzer pela série Corrupção de Farda. A resposta chegou na forma de um telefonema de Atlanta. A Coalizão para a Justiça e Transparência, uma organização civil respeitada nacionalmente, ofereceu a Naomi a direção de seu novo departamento de investigações. Precisamos de alguém que entenda os dois lados do sistema, explicou a diretora executiva. Alguém que não tenha medo de enfrentar o poder. 2 semanas depois, Naomi dirigia seu automóvel pela Interstate 85, deixando Virgínia para trás. O novo trabalho não tinha a estrutura rígida do Exército, mas trazia um propósito que ressoara profundamente: formar equipes de jovens investigadores focados em casos de abuso policial e corrupção institucional. Maya continuou em Richmond, agora com uma coluna semanal e liberdade editorial completa. Finalmente posso escolher minhas batalhas,
comentou durante uma videochamada com a amiga. Seu apartamento estava repleto de cartas de leitores, algumas de agradecimento, outras com ameaças que ela aprendera a não mais temer. Elias Ward, após meses de depoimentos e processos, foi reintegrado como consultor independente para o Departamento de Defesa. Sua expertise em segurança de dados o tornava valioso demais para ser descartado, mas suas exigências de transparência incomodavam os mesmos círculos que antes o silenciaram. Estou caminhando sobre gelo fino, confidenciou a Naomi por telefone, mas pelo menos agora estou de olhos abertos. Quanto aos outros envolvidos no escândalo, Ray Danner cumpria pena por corrupção e abuso de autoridade. Lucas Harper testemunhou contra superiores e recebeu uma sentença reduzida com serviço comunitário. O coronel Matthews, apesar das evidências, conseguiu uma aposentadoria antecipada por motivos de saúde, antes que as acusações formais fossem apresentadas. Em seu novo escritório em Atlanta, Naomi pendurou apenas uma lembrança de seu passado militar: uma foto do dia de sua formatura na academia. Ao lado dela, colocou um recorte do jornal com a manchete sobre o incidente no posto de gasolina. Juntas, as imagens contavam uma história de transformação, não apenas dela, mas de um sistema que, mesmo relutante, era forçado a encarar suas próprias contradições. Algumas batalhas você vence, outras você sobrevive, escreveu em seu diário naquela noite. O importante é continuar lutando. A primeira luz do dia mal despontava no horizonte quando Naomi Carter ajustou o capacete e deu partida em sua supermoto preta. O motor respondeu com um ronco suave, quase como um sussurro de cumplicidade. Fredericksburg ainda dormia, as ruas vazias testemunhando silenciosamente sua partida. O frio da manhã cortava através da jaqueta de couro, mas a sensação era bem-vinda, um lembrete de que estava viva, de que havia sobrevivido. Enquanto a cidade diminuía no espelho retrovisor, Naomi sentiu um peso deixando seus ombros. Não era esquecimento, mas aceitação. Cada quilômetro percorrido representava distância não apenas física, mas emocional do turbilhão dos últimos meses. Na noite anterior, Maya havia ligado com novidades. Sua reportagem sobre a Iron Veil Systems ganhara um prêmio nacional de jornalismo investigativo. Isso é tanto seu quanto meu, dissera a jornalista, a voz embargada de emoção. Elias também seguia em frente, agora trabalhando como consultor independente para comitês de ética em contratos militares, usando seu conhecimento para prevenir, não para reparar. A estrada se abria à sua frente como um convite. Naomi pensou em como um simples posto de gasolina se transformara no epicentro de uma mudança tão profunda. Ray Danner enfrentava agora um julgamento por corrupção, enquanto Harper havia aceitado um acordo de delação premiada. O sistema não era perfeito, mas funcionava, quando forçado a isso. O coronel Matthews permanecia intocado em seu cargo, protegido por conexões políticas, mas sua reputação estava manchada nos círculos internos, e Naomi sabia que homens como ele eventualmente tropeçavam em sua própria arrogância. A justiça tinha muitas faces e nem todas usavam toga. Ao passar pela placa que indicava a saída da cidade, a capitã sentiu uma estranha sensação de paz. Não havia vencido todas as batalhas, mas havia permanecido íntegra, e isso, descobrira, era uma vitória por si só. O trabalho na organização não governamental começaria na próxima semana, treinando jovens para reconhecer e combater injustiças sistêmicas. O sol finalmente emergiu por completo, banhando o asfalto com luz dourada. Naomi acelerou, sentindo a liberdade que só a estrada aberta poderia proporcionar. Seu nome agora era pronunciado com respeito nos corredores de poder e com esperança nas comunidades marginalizadas. Não era uma heroína perfeita, mas era autêntica, e isso inspirava outros a também se erguerem. A justiça, refletiu Naomi enquanto a paisagem deslizava ao seu redor, não era um destino, mas uma jornada. Não se recebia como presente, mas se conquistava diariamente em cada escolha, em cada ato de coragem. E enquanto o vento acariciava seu rosto através da viseira, ela sorriu. A estrada era longa, mas agora sabia exatamente para onde estava indo.